Bom dia, meus amigos. São Paulo ontem comemorou o 9 de julho, a famosa Revolução de 1932. A gente só pode compreender esse movimento como reação expressa ao movimento de 30. E foi derrotado porque os tempos eram de derrotas para aqueles que defendiam o federalismo e o Estado descentralizado. Uma das coisas maravilhosas do livro do Lira Neto, o Getúlio, o primeiro volume, é que ele detalha como foram os 2 últimos anos do governo de Washington Luiz e como foi a ascensão atabalhoada de Vargas para o comando da Revolução de 30. E ali foi um divisor de águas. Visto agora em perspectiva, a gente pode dizer que o povo brasileiro, e sobretudo a elite brasileira, queria a Revolução de 30 porque, desde sempre, havia uma fé no Estado moderno. Toda a nossa crença é de que era preciso o Estado para desenvolver o Brasil. Isso se expressa em todas as vertentes políticas. Se nós pegarmos aí o pessoal do Plínio Salgado, ao pessoal do Partido Comunista e a todo chamado Centrão, e mesmo os conservadores que vieram compor o PSD, todos eram crentes nessa vertente. E o Vargas, o capitão de todos, conduziu o país durante seu longo reinado, de 30, vamos dizer assim, a 45 e mais o interregno de 54, nessa direção. Então o Estado gigante, o Estado total, foi colocado no centro do processo. Esse pacto político reinou desde 1930 até hoje. O PT é filho desse processo. O PSDB também. Todos comungam dessa crença no grande Estado. As variações são de método, e às vezes até mesmo de quem conduz com mais competência o processo de colocação do Estado no centro do processo decisório, ou do processo de vida até, muito mais grave. Então a gente tem que compreender 32 como uma tentativa derradeira, fadada ao fracasso, de resistir a essa marcha histórica no rumo desse Estado central, contrariando a ordem que vigia no Brasil até 1930, desde o Império. É esse o processo em que entramos. Que não é um processo diferente do que houve na Europa e mesmo nos Estados Unidos. A gente tem que entender, por exemplo, a Guerra de Secessão Americana como resultado dessa tour de force. De um lado, aqueles que defendiam o poder descentralizado, e do outro, a turma do Hamilton, que defendia o poder do Estado central mais forte. A gente viu que esse processo deu na Guerra de 14, depois na Guerra de 39, 45. Foi um processo que inchou em todo o planeta. Onde a gente olha, a gente vê essa emergência do Estado moderno na sua forma mais poderosa e mais radicalizada. E o Brasil não ficou fora do processo, claro. A pergunta é, haveria um caminho alternativo diferente? Francamente, eu não sei. É difícil recontar a história como se pudesse ter sido. O fato é que foi assim. Em toda parte, o Estado gigante, o Estado moderno, apoderou-se do poder, ou tornou o poder vigente, ou a crença desesperada de toda a gente é na força do Estado para eliminar os problemas existenciais e para garantir o chamado desenvolvimento. Essa é a crença geral. E é inútil a luta isolada de pessoas contra essa ordem, né? Porque a esmagadora maioria da população acredita nisso. E não só os interessados diretos, política, a classe política, os empresários, mas a gente miúda também. A gente miúda realmente tem no Estado aquela imagem do poder que pode salvar a alma de cada um e pode eliminar os problemas existenciais. Essa é a crença. E esse é o terror.
Eu penso que a crise que a gente está vivendo hoje é, em parte, resultado desse processo. Em grande parte. Estamos vendo, talvez, o momento de superar essa ordem maldita.